gritando, chorando e falando: eu não vou com ela, com ele, não adianta, eu não quero ir, e você não vai me obrigar. E nisso, a criança já está manifestando uma ansiedade muito grande. Essa criança, provavelmente, ou no meio social dela, ou na escola, ela já está manifestando outros tipos de comportamento, porque ela está sendo privada, em sua formação psicológica, de algo primordial na vida dela, né? Que é o convívio com aquela parentalidade em questão. E que sempre é uma pessoa de suma importância, senão, né, nós não estaríamos lutando tanto por isso. E aí, acerca disso, né, a gente já vai entrando aqui um pouquinho para eu falar a respeito das alterações da lei especificamente. Não sei como você quer fazer, Bruna, se eu posso prosseguir falando da lei, se quer, agora, nesse momento, fazer alguma colocação. Não, Ana, as perguntas vão ser ao final, pode prosseguir, Tá, tá? tá. E aí, assim, né, nós tivemos as alterações na lei. O que me faz muito pensar, assim, eu não nego a existência dessas vulnerabilidades sociais, né? Porém, eu acredito que não é atacando uma lei que você vai priorizar a outra vulnerabilidade. Por quê? Precisam existir leis, instrumentos jurídicos, né, para poder proteger essas vulnerabilidades. E para isso, por exemplo, em relação à mulher, nós temos a Maria da Penha, né? Em relação à criança, nós temos todas as leis que competem o abuso psicológico, esse abuso moral. E nós temos também, na esfera criminal, né? Se for caso de abuso sexual, é esfera criminal. E na vara de família nós temos as medidas protetivas. Mas nada disso anula a existência de que há, sim, o fenômeno da alienação parental. E que esse fenômeno é muito sério. E que muitas vezes eu venho atender um familiar desesperado e fala que está quase desistindo dessa convivência com esse filho porque está com medo de ser preso, porque a partir de uma falsa denúncia, ele se assusta e fica com medo das sanções, do que ele possa vir ali a sofrer, as consequências disso. E mais ainda, você vê um filho que você tem pleno afeto, pleno amor, e que você tem o direito e dever de exercer a sua parentalidade, o seu querer também, a sua vontade, sendo afetado. E com isso, você muitas vezes tem que assistir numa audiência, né, com um especialista, ou até em um depoimento da criança especial, essa criança dizendo coisas, atrocidades sobre você e que você não cometeu. E como continuar essa relação com essa criança amando, sendo que já foi também desinstituído de você, muitas vezes por uma campanha difamatória, a qualificação enquanto parente, seja pai, mãe, avô, avó. Você não pode nem mais exercer ali um limite, uma autoridade parental com essa criança. E você ainda é atacado por ela. E você tem que trabalhar todos os teus afetos, todos os teus recursos internos para continuar ali lidando. Dentro disso, a lei vem para proteger essas crianças que sofrem o abuso moral, o abuso psicológico, que têm um direito a uma formação psicológica saudável, a uma integridade, sabe, afetado. E nisso, nós precisamos desses instrumentos. Mas à medida também que a gente altera essa lei olhando para outras vulnerabilidades que não dessa criança, eu acho que a gente se afasta do melhor interesse dela. E é aí a minha preocupação, porque eu acho que a gente cria tanto preconceito acerca da lei que a gente engessa os profissionais, psicólogos, juízes, de canetar, sabe? De despachar, de emitir um laudo técnico com direcionamento, sabe? A gente fica sendo sarciado, porque fica com medo, todo mundo, de uma lei que foi mexida, que foi alterada, que tem tanta polêmica,
que, no meu caso, como psicóloga, eu não sei se o conselho me legitima ou não a dizer o termo, né, que se é tão discutido, e a gente vai esquecendo do objeto mais importante, que é essa criança. Essa criança, ela tem o direito à convivência familiar, essa criança, ela tem o direito a esse afeto que lhe é dirigida, essa criança tem direito a um ambiente familiar saudável e não nocivo ao seu desenvolvimento, e isso tudo é o que muito preocupa, né? E aí a gente mexe ali na lei e coloca a visita, né, assistida poderá se dar no fórum em que tramita a ação e tudo. Eu tento me familiarizar, eu confesso para vocês, assim, sabe, com esse artigo, se eu não me engano, é o 4º. Eu tento me familiarizar com ele no sentido de entender, assim, entendê-lo. Porque, gente, o fórum é um ambiente frio, é uma instituição. Eu fico imaginando uma criança alienada, se eu estiver falando dela, né, e que ela tenha que ter a convivência nesse ambiente. Ela já está ali contaminada por ideias sobre aquele parente, aquela pessoa que ela está indo lá conviver, e se esse lugar dessa convivência do aspecto psicológico ainda for um tribunal, olha aqui, se eu tenho todas as fantasias, que eu sofri aquilo mesmo, que essa pessoa ali é má, que ela pode me fazer mal, eu estou indo conviver dentro do tribunal com essa pessoa. Então, vai de encontro com as fantasias que eu tenho, porque se não fosse isso tudo, eu estaria em outro lugar, né? Ou de outra forma. E é difícil ser prazeroso, desenvolver laços de afeto também por essa pessoa, por mais que a sala seja acolhedora e linda, a gente já passou por um monte de lugares, a gente já pegou transporte, a gente já foi para dentro daquele lugar ali, né? E aí eu começo a pensar, então tá, então a gente não está partindo da alienação parental, a gente está partindo de uma denúncia verdadeira e por isso estão falando, né, de visita assistida. Mas ainda assim, né, a menos que se apure isso, essa visita assistida, que poderia se dar numa praça, num ambiente público e na presença de alguém da confiança, está se dando dentro de um tribunal de justiça, que hoje nós temos os profissionais escassos, e que, muitas vezes, quando se pede perícia psicológica, remete os autos de volta ao cartório, porque não é possível, porque o núcleo realmente não dá conta da demanda. Muitos profissionais aposentaram, tivemos Covid, foram muitas coisas. E aí, né, a gente coloca aí uma alteração que, ao meu ver, foi muito positiva, que é na ausência dos serventuários da própria instituição, do Tribunal de Justiça, no caso, a gente pode nomear perito particular. Isso, na minha prática, e o que eu vejo, já vinha ocorrendo, mas a gente legitimou isso dentro da lei, e é muito importante, porque aí a gente chama atenção para que esses profissionais sejam qualificados, possam lidar com alienação parental, né? E que esses profissionais também estão legitimados a estar atuando ali. Depois a gente parte aí da questão da revogação da suspensão da autoridade parental. Como ainda é previsto no ECA, eu acho que não é uma preocupação. Mas, como psicóloga, eu também entendo que, sabe, aquela, tipo assim, já esgotaram-se todos os recursos, é a instância máxima, porque realmente, assim, a lei ela tem um caráter pedagógico. E dentro da esfera de família, a gente não está ali para punir, porque punindo esse parente, nós estamos punindo também a criança. Por mais que esse parente seja alienador, a criança, por conta dele ser alienador, fez um hipervínculo. Igual existe o hiperfoco na psicologia, todo o foco afetivo dessa criança está lotado e dirigido para essa outra pessoa alienadora, justamente, né, para ficar cega à possibilidade de desenvolver o vínculo de afeto pelo parente alienado. E aí, a gente desinstituir essa autoridade, eu acho muito complicado, né? Eu acho que tem que ser em casos severos, eu nunca vi na prática, assim,
mas até mesmo de saúde mental, pode ser uma convivência assistida, né? Eu vejo que tem outros recursos. Então, ao meu ver, essa revogação, ok. O acompanhamento psicológico e biopsicossocial que deve ser submetidos a avaliações periódicas, quando, para mim, psicóloga, tá? Aí na esfera do direito vai ser ótimo que a Renata está aqui. Mas, assim, eu leio a palavra acompanhamento psicológico, eu não remeto à avaliação psicológica dentro da perícia em si, tá? Eu penso ou naquelas liminares iniciais que vem acompanhado ali, né, de uma avaliação prévia e que vai se dar um acompanhamento dessa criança, né? Ou eu penso realmente num acompanhamento psicológico, ou para a criança, ou para o familiar, porque também tem lá nos incisos que o juiz pode determinar acompanhamento psicológico, e eu penso mais nessa esfera e eu acho produtivo. Por quê? Muitas vezes chega no consultório uma criança alienada e os psicólogos clínicos, dentro, né, da sua leiguice na área jurídica e da sua falta de qualificação e competência, elas vão lá e atestam o abuso, por exemplo, sexual, dizendo que a criança relatou aquilo, ou muitas vezes também muitas vezes não, sempre é impossível a gente ter uma compreensão exata desse universo tão complexo que envolve a família, né? E dentro da alienação parental, a gente vê mazelas dessas pessoas sendo trazidas muito anterior ao nascimento dessa criança, histórias do casamento sendo projetada nessas crianças e, né, a vida conjugal sendo atrelada a essa parentalidade e essas instâncias todas misturadas, que para você dividir o que é o que, você tem que ter um acesso a todas as partes. E é muito difícil em um encontro com essa criança, ou em um momento, ou com apenas uma parte dessa família, um profissional poder transcrever ali um laudo emitindo para a justiça. Podemos fazer da forma de relatório? Podemos, eu acho até muito mais produtivo, às vezes, na forma de declaração. Porque se eu, por exemplo, sou uma psicóloga clínica dessa criança, se eu emito ali algumas juízos até de valores acerca do atendimento ou percepções técnicas acerca desses atendimentos, eu posso ter um rompimento de vínculo. E aquele era o único lugar que essa criança poderia estar sendo atendida com uma neutralidade, longe desses conflitos dos pais, longe dessa confusão toda que a família dela se formou. E essa família, ela é sistêmica, ela é situacional. Então, nesse laudo, mesmo pericial, é muito importante que a gente sempre se atenha a colocar ali um prazo de validade de mais ou menos de 6 meses, porque dentro de uma nova avaliação e tempos depois, muitas coisas podem ter mudado, para o bem e para o mal. E nós temos que dar essa chance também delas mudarem para o bem. Então, eu achei favorável, né, nesse aspecto em si. Quanto ao artigo 8A, aí eu acho que é um pouquinho mais polêmico. Eu acho, de novo, que aqui a gente está se confundindo um pouco nessas questões, sabe, da vulnerabilidade, das questões de a quem nós estamos defendendo, quem é esse sujeito de direito e a quem essa lei está legitimando. E, novamente, voltamos para essa questão de nós ficarmos inseguros. Parece que a gente tem que jogar tudo dentro da lei de alienação parental, mas, ao mesmo tempo, né, eu ouvi o Fernando Sauser falando e, nossa, me deu um clique, assim, do tipo, no artigo 1º fala que essa lei compete sobre alienação parental. Só que aí depois a gente vem ali, né, com visita assistida no fórum, e daqui a pouco eu venho também depoimento especial, e eu fico pensando, porque, gente, se eu pego uma criança que ela está sendo alienada, que acredita veementemente, e nós temos que considerar etapa de desenvolvimento dessa criança, período em que essa alienação parental vai acontecendo, e à medida que tem esse afastamento de convivência, muitas vezes mudança abusiva de endereço, e essa criança fica mais de um ano sem ver essa pessoa. Nós tivemos a pandemia e choveu de casos de crianças que ficaram sem ver o pai 2 anos, ou a mãe 2 anos, ou, enfim, os outros parentes. E aí a gente pega
essa criança que ficou esse tempo todo, bota numa sala de depoimento ou bota numa oitiva e pede para ela contar coisas, ela vai contar. E um instrumento totalmente, assim, a questão, né, do rapport, ele vai ali, tecnicamente, ele não avalia essa questão sistêmica, ele pega um relato fidedigno e, através de inputs, comandos que eu vou dando, para obter uma verdade prévia, porque já foi para o depoimento, porque tem alguma coisa ali no processo que eu estou partindo do princípio que possa vir a ser verdade. Então, eu estou ali praticamente para comprovar isso, e não para dar uma chance de olhar todo esse contexto que relaciona a criança, que veio a ser esse desenvolvimento dela, essas manifestações psicológicas dela, como ela se apresenta, que avalie essa família. Na perícia, eu costumo ouvir muita gente, assim, quando eu vejo que é importante, também fora desse seio, né, familiar, eu sempre coloco já ali, na própria petição dos honorários, eu já ponho que podem ser ouvidas crianças de instituições que a criança, que podem ser ouvidas pessoas de instituições que a criança frequente, né, ou outras pessoas, fora aquele núcleo familiar, as pessoas já vão sabendo disso, porque esse contexto sistêmico é muito importante. Mas como esse 8A veio dito que é caso necessário, e como também vieram, né, ao longo da lei, várias vezes, reforçando a importância de um laudo biopsicossocial e psicológico, e chamando a atenção também para a qualificação desses profissionais, né, eu acredito que esse vai ser o último recurso. Eu acredito que esse foi mais, sabe, para sanar aquelas PLs que vinham dizendo que favorecia abusador, que vinham dizendo que favoreciam abuso. E aí o meu medo em relação a essas introduções que visam atender outras vulnerabilidades, mas que não a criança em si, é, como eu disse, nós profissionais nos sentimos temerosos de dar nome à coisa, sabe? E dentro disso aí, passo a palavra para a Renata, que eu já me estendi demais. Para a Bruna, não sei para quem, ou para, não sei se as perguntas são agora ou no final de tudo. Boa noite, Ana Carolina. Eu que vou pegar a palavra aqui para te agradecer. Que brilhante fala, prazer te conhecer, já te ouvindo. Gostosa, né? Você chamando a atenção de nós, operadores do direito, aí, dessa responsabilidade que a gente tem de levar os olhares realmente para as crianças, né? Dentro da aplicação da lei, dentro dos nossos conflitos, nós que estamos aí no direito de família, lidando com esses direitos, quanto à responsabilidade. Excelentes colocações, brilhantes, conhecimento, então, impecável. Parabéns, e muito obrigada. Obrigada. E vou passar a palavra agora. Pode falar. Eu queria falar uma coisa que você me lembrou, assim, que é muito importante. Dentro da psicologia, tem uma coisa que a gente fala assim, nós não podemos fazer transferência com o paciente. Isso vem da psicanálise, né? O que seria uma transferência? Eu estou me separando, eu pego um paciente que está se separando e eu coloco ali todos os meus anseios e enxerto aquela questão do paciente, ou outras mais, enfim, é só um exemplo, assim. E, para isso, nós fazemos análise, né, para nós estarmos dentro das situações, vivendo e entendendo. A minha história não é do paciente, aquele paciente, se quiser, pode voltar ao relacionamento ou não, a separação dele é diferente. E eu acho que, nesse momento que a gente briga tanto numa esfera política acerca da lei da alienação parental, eu vejo uma comunhão de transferências sendo feita, sabe? Às vezes, movimentos feministas muito radicais, às vezes pessoas alienadoras muito radicais e se aproveitando de tudo isso, e ninguém olha para essa criança. Ninguém olha. Essa criança fica invisível diante disso tudo. E aí a gente parte de litígio da vara de família, né, para esse litígio de uma esfera social, assim, acerca da lei, e que é de suma importância para a proteção da criança. E na sua fala, quando você começou a falar, eu vi da importância que é isso, a gente transferir questão de gênero, né? Esquecer tudo isso, toda essa coisa que envolve, né? E a gente realmente ter esse foco no direito das crianças, né? Levar até essas alterações da lei, essas reflexões todas que você trouxe, algumas boas, outras não tão boas, ou pelo menos precisando de uma estrutura melhor,
que a gente pense tudo isso com base no olhar, né, do melhor interesse da criança, da proteção dela, né? Então, a gente tem essa responsabilidade. Mas se uma lei de mais de 10 anos, a gente tem tanta discussão ao redor dela, agora com essas alterações, então, nós vamos ter muito mais, né? E que importante esses eventos, eu parabenizo aqui a organização, o APAR, né? Porque são esses ambientes com profissionais tão bons quanto você, quanto já tiveram, que vão falar ainda, né? E é isso que vai fazer que realmente a gente vá mudando essa cultura, vá mudando tudo isso e que a gente pense nas nossas crianças e nos nossos adolescentes, né? Mas agora eu tenho o prazer de apresentar a minha amiga Renata, uma profissional, uma amiga que eu admiro tanto, uma mãezona, né? Vamos ouvir ela, vou apresentar aqui um mini currículo, né? Porque ela tem um currículo enorme aí. A Renata Nepomuceno e Cisne, ela é advogada, especialista em Direito de Família e Sucessões, presidente da Comissão das Relações Governamentais e Institucionais do IBDFAM e coordenadora do Grupo de Estudos e Trabalho sobre Alienação Parental do IBDFAM. Né? Ninguém melhor que ela, que acompanhou tão bem essas alterações aí, para falar com a gente essa noite. A palavra é sua, querida. Boa noite a todas e todos. É sempre uma alegria ocupar esse espaço aqui de fala, de reflexão, ao lado dos OAPARES, esse grupo tão lindo que foi construído no momento de luta, no momento de reflexão, no momento de construção, e que vem continuando a desenvolver esse trabalho importante. A Bruna liderando no momento esse grupo especial. Bruna, muito obrigada pelo convite. OAPARES, obrigada, né, pela acolhida mais uma vez. Meus amigos de Brasília também estão aqui, alguns que eu já pude identificar. É sempre uma vontade de fazer diálogo, né? A gente fala que é uma fala meio unilateral no primeiro momento, mas a ideia é sempre dialogar, é sempre refletir sobre o que a gente precisa conversar com relação à lei de alienação parental e a sua aplicação, que é o mais importante. A Ana Carolina trouxe para a gente uma abordagem que foi a abordagem que eu mais gosto, Carol, já virando amiga. É justamente trazendo esse olhar histórico. Porque quando a gente busca um pouquinho na história, a gente vê que a gente está engatinhando ainda na construção de direitos relacionados à criança e adolescente e à mulher também, né? E as mulheres. São mudanças muito recentes que a gente tem, que se a gente colocar numa perspectiva histórica. Se colocarmos isso numa retrospectiva, como a Carol fez ali para a gente, né? A gente vai ver que até pouco tempo atrás as mulheres não tinham poderes nenhum com relação aos seus filhos. O único lugar que cabia a elas era o lugar do cuidado. Então, ela não tinha um poder de decisão e ela tinha o lugar do cuidado. E aí, com o tempo, com o ingresso da mulher no mercado de trabalho, com tudo que se aconteceu aí, que não faz tanto tempo assim, né? Como a Carol falou, a lei do divórcio é de 77, então é muito recente. A gente começa a ter uma nova ocupação dos homens e das mulheres dentro do ambiente familiar. Né? As mulheres saindo para trabalhar, ocupando outros espaços, né? Hoje as estatísticas mostram para a gente que grande parte das mulheres são realmente aquelas que são as provedoras das suas casas, coisa que antigamente não acontecia, e os homens começaram também a ter um pouquinho mais desse lugar de cuidado, longe do ideal ainda, né? A gente sabe, mas começou a ter esse cuidado, lugar de cuidado, e com isso movimentos foram acontecendo, movimentos sociais, movimentos culturais, e que acabaram por refletir na lei da guarda compartilhada, na lei de alienação parental, e todas essas mudanças elas estão ocorrendo ainda. Eu até falo para meus clientes que eles falam, olha, vocês são uma geração cobaia, vocês estão passando por um momento de muita transição em termos de comportamento. A gente tem enraizado ali um lugar que é muito forte, de que a mulher é a cuidadora, de que a mulher coloca a criança embaixo da asa e que o pai não sabe cuidar. Nós fomos ensinados assim, pegamos as bonecas desde pequenininha e a gente sabia ninar a boneca. E a gente vai sendo criada dessa forma. Então, quando tem uma situação que esse cuidado da criança tem que ir para outro, tem que ir para um homem, principalmente, a gente entra em conflito. Socialmente, a gente é cobrada. Como assim essa criança vai ficar com o pai o final de semana sem uma mulher com ele? E a gente também se cobra. Né? Então, assim, essa mudança cultural, ela reflete em tudo isso. Então, quando a gente tem essa análise histórica, a gente consegue entender com um pouquinho mais de carinho essas leis. Abraçar um pouco essas leis e entender que elas vêm para colaborar nessa construção histórica, que inclusive é importante para o feminismo. Porque a partir do momento que os homens absorvem mais um lugar de cuidado, mais espaço as mulheres também têm de construção em outros espaços.
Então, a gente precisa compreender que esse movimento não é um movimento de tirar poder da mulher. Muito pelo contrário, ele vai ao encontro de tudo que a gente vem tentando construir ao longo do tempo, que é poder ocupar outros espaços. Para ocupar outros espaços, a gente precisa compartilhar o lugar da maternidade, a gente precisa ter rede de apoio, a gente precisa que o pai ocupe o lugar do pai. Então, essa construção está sendo feita. E a gente tem essa lei, né, essas leis todas, que passam a colocar essa criança como sujeito de direitos e ele recebendo uma proteção especial do Estado, da sociedade, da família, e automaticamente as leis começam a olhar para ela. Junto com esse movimento, a Carol trouxe a lei do divórcio para a gente, e mais do que importante que a lei do divórcio, para essa perspectiva da criança e adolescente, no meu olhar, é que realmente é quando a gente para de discutir a culpa pelo fim do divórcio, quando as pessoas não têm mais esse palco de discussão no ambiente jurídico, há uma transferência para as discussões nas causas que envolvem criança e adolescente, porque lá você pode discutir, porque lá você pode peticionar, porque lá você pode constranger o outro e ter um terceiro dizendo quem é o certo e quem é o errado por aquela relação. O Dr. Rodrigo da Cunha, nosso presidente do IBDFAM, ele fala que o processo de família é quando as partes querem ficar vinculadas, nem que seja pelo litígio. E a gente vê isso acontecendo muitas vezes no processo. E, infelizmente, hoje, os processos que envolvem criança e adolescente é que tem sido o palco dessa discussão, o palco dessa manutenção dos vínculos pelo litígio. Então, por isso que é importante que a gente tenha boa aplicação dessas leis para que, efetivamente, essa criança e esse adolescente seja protegido. O que eu vejo hoje é uma dificuldade de aplicação na lei que termina transbordando numa situação que parece que essas crianças e esse adolescente não estão protegidos. E eles não estão protegidos justamente por essa questão de mudança cultural, essa construção de aplicação da lei, como ela é aplicada. A gente tem um sistema judiciário que ele ainda é maternalista, então o lugar do cuidado normalmente da mãe, e isso são as estatísticas que mostram isso para a gente, não estou falando isso à toa, se a gente olhar o censo, né, se a gente olhar no IBGE, grande parte das guardas ainda são unilaterais maternas, e ainda quando são compartilhadas, o lar de referência é materno, essa é a nossa realidade Brasil hoje. Então, a guarda compartilhada ela está engatinhando também junto com a lei de alienação parental. Então, a lei de alienação parental ela vem para fortalecer essa possibilidade de cuidado e impedir que essa criança seja utilizada como instrumento de litígio por um dos pais que, de alguma forma, precisa ter respostas ali do judiciário pelo fim da relação, enfim, por uma situação de cuidado, cada caso é um caso. E aí eu vou entrar propriamente na alteração da lei, porque senão a gente vai demorar muito aqui, gente, e o ideal é que a gente realmente reflita sobre essa lei, porque a gente está no momento que ela vai começar a ser aplicada. A Carol trouxe um ponto importante para a gente. Olha, traz a questão da visita assistida, e aí a lei traz o termo visita. A primeira questão que eu tenho é essa. Fernando Salvo, eu sei que tem um posicionamento que visita é o termo adequado na lei. Para mim, o termo adequado, ela é convivência, sempre, independente da forma como ela acontece. Se ela acontece num presídio e o pai está tendo um contato com o filho, para mim, ali é uma convivência, tá? Não é uma visita. Eu acho que o familiar não visita. E, infelizmente, o termo que foi utilizado é esse, mas eu sempre tento dar essa visão para que a gente tenha uma análise crítica e cada um forme ali seu pensamento. Aí, essa previsão da convivência assistida já tinha na Lei de Alienação Parental, né, na 12.318 de 2010, e a alteração trazida pela 14.340 de maio de 2022, recentíssima, é no sentido de que tem espaço nos fóruns, né, nos tribunais, ou em entidades conveniadas para que essa visita possa ocorrer. Primeiro ponto, eu estou restringindo que só pode acontecer a convivência nesses ambientes ou eu posso ter essa convivência assistida em outros ambientes também? No meu ponto de vista, a gente pode ter essa convivência assistida em outros ambientes também, se assim o juízo compreender que a criança ou adolescente fica resguardada, né? Até pelo nosso princípio mora ali da convivência familiar, da Constituição Federal. Então, a gente consegue fazer uma leitura principiológica, né? Principalmente, sendo redundante aqui, para que essa convivência ocorra em outro lugar, se for melhor para a criança. Agora, não sendo, é importante a gente ter essa previsão aqui, e eu vou contar um caso para vocês. Eu tenho um cliente que ele teve uma acusação de abuso sexual. E a partir do momento que teve essa acusação de abuso sexual,
toda uma instrução, todo um processo que ainda está em andamento. Inclusive, o juiz determinou a convivência assistida pela mãe que fez a ocorrência policial num clube. Ou seja, ele não tinha espaço nenhum para poder chegar na filha, porque, né, a mãe, primeiro que o clima entre eles era horrível, era péssimo, porque não foi uma terceira pessoa indicada para poder assistir essa convivência, então já pesava o clima no primeiro momento. E segundo, é claro, a criança já estava dividida ali, a criança já tinha um movimento dela que ela não se aproximava muito do pai, e ele não tinha qualquer espaço afetivo, né, de acolher essa filha de uma forma diferente, até mesmo pela presença da mãe, porque a mãe, né, fazia essa barreira. Então, no meu olhar, né, a minha crítica é uma crítica positiva, que é uma mudança positiva, a gente ter como possibilidade um espaço que é um espaço neutro. É claro que a gente tem todas as dificuldades. Primeiro, como é que é esse espaço? Aonde é esse espaço? Como é que vão se credenciar essas entidades? Como é que a gente vai tirar isso do papel? O psicossocial, quem é que vai assistir essa convivência? São os psicólogos do psicossocial, os assistentes do psicossocial, que já estão sobrecarregados, não estão dando conta da demanda que tem. Então, vou, mais uma vez, demandar desse setor que está tão vulnerável aí, em termos de material humano. Então, a gente tem que ter essa visão crítica e buscar formas de que isso aqui seja implementado. Então, quando nós estivemos em Curitiba, num evento promovido ali pela Priscila Barbieri, a desembargadora, no dia do evento, já falou, olha, tem uma novidade ótima para vocês, já temos o espaço no Tribunal de Justiça do Paraná. Então, assim, para mim isso foi muito bacana, porque isso significa que há um movimento para que isso ocorra. Então, isso é uma provocação que eu faço para todos aqui que são de outros estados, nós já estamos fazendo isso aqui enquanto IBDFAN-DF, de provocar o tribunal com relação a de que forma isso aqui vai ser criado, quais são os critérios das entidades conveniadas, quem são os responsáveis por fazer essa assistência, né? Quem é que vai assistir essa convivência. Então, tudo isso a gente tem que provocar para não virar lei morta. Então, a minha maior preocupação hoje é em o que é bom da lei, vamos fazer valer? Vamos fazer acontecer? E esse olhar que realmente sai da caixa. Não estou dizendo que a convivência tem que ser sempre no fórum ou em entidade conveniada. Se isso não atender ao melhor interesse da criança, se tem outras formas de proteger que vai tirar ela de um espaço tão formal, tão rígido, que talvez reforce, né, todos esses sentimentos que têm sido ali implantados na criança, né, como a Carol colocou bem, e é uma observação muito relevante, né, porque realmente pode funcionar como um reforçador, né, nesse sentido. Mas é importante que a gente tenha isso também, é um a mais. E mais do que isso, mais uma vez, reforça a importância da convivência familiar, como um valor que precisa ser sempre protegido pela lei e por todo o nosso ordenamento jurídico. Então, vejo como uma mudança positiva, embora a gente tenha que fazer alguns movimentos e esperar para ver como isso vai ser, de fato, efetivado. A outra alteração que traz ali na lei para a gente é que, na ausência ou insuficiência de servidores nos tribunais, o juiz pode nomear perito. Isso já vinha acontecendo na prática em alguns estados, a gente tem notícias disso, vem acompanhando, mas a lei trazendo isso dá mais autonomia para o juiz, dá mais segurança para que o juiz nomeie peritos, dá mais também, leva um conhecimento aí para os advogados que também às vezes não têm tanta expertise, né, de como vai aplicar a lei. Então, eu compreendo que é uma boa mudança, porque além de trazer essa possibilidade, o psicossocial fica ali. Se eu tenho a possibilidade de nomear perito, isso significa que aquela família que tem condições de arcar com um perito particular vai arcar. Isso vai fazer com que eu desafogue o psicossocial e aquela família que não tem tantos recursos assim também vai ser beneficiada pela lei, porque saindo da fila aqueles processos de pessoas que têm condições de pagar, o psicossocial forense também está ali e segue protegido. Dificuldades com relação à aplicação dessa mudança. A questão da alienação parental propriamente dita não ser tão aceita no Conselho Federal de Psicologia. A Carol utilizou o termo, é difícil a gente dar nome à coisa. Né, Carol? Como é que eu vou dar nome à alienação parental se eu não tenho nenhum respaldo do meu conselho?
Se eu tenho uma dificuldade, eu não sei como é que o Conselho vai administrar isso, a gente está esperando essa nota técnica aí do Conselho Federal de Psicologia, os psicólogos ficam inseguros, eu entendo esse lugar de insegurança, mas a gente tem uma questão aqui, que a lei traz para a gente quais são os atos. Então, eu posso falar que dentro das atitudes, dos atos psicológicos e tal, pela lei de alienação parental, esses atos configurariam em termos jurídicos o que a chamada alienação parental. Então, tem como utilizar, e eu tenho dito, e eu até trouxe para vocês aqui, nesse livro eu escrevi um artigo que é sobre isso, que é justamente, eu tenho perdido o tempo dos significados, algo nesse sentido, que mais do que uma atuação interdisciplinar, eu preciso ter, calma que abri uma telinha, eu preciso ter uma compreensão interdisciplinar. Não adianta ter um psicossocial ativo, os assistentes sociais ali trabalhando de forma ativa no processo, e na hora que eles vão fazer seus relatórios, seus laudos, seus pareceres, os termos da psicologia não sejam traduzidos para o ambiente jurídico, que não haja uma compreensão. A gente é contra o juridiquês, cada vez mais a gente batalha para que não tenha tanta juridiquês, para que a gente fale uma fala mais tranquila, mais fluida, mais inteligível para a sociedade. E agora a psicologia tem feito esse trabalho, né? Assim, ele precisa fazer esse trabalho de traduzir também para o direito o que está sendo dito ali. Então, muitas vezes traz conceitos para a gente, como parentalização, triangulação, esses termos, fala, Carol, outro, assim, que é bem da sistêmico, né? Avaliação sistêmica. Avaliação, traz esses termos que para quem é do direito, não diz muita coisa. O juiz lê aquilo lá, ele não está entendendo que tem uma família ali que ele precisa interferir, que ele precisa adotar alguma medida na proteção dessa criança, né? Tem aquela questão da parentalidade responsiva, teve uma que foi, como é que foi? Bom, fugiu o nome do termo agora. Então, assim, quando vem essa fala que está mostrando ali que tem um problema, que tem algo que precisa de interferência do Estado, que precisa proteger essa criança e esse adolescente, mas a gente não consegue compreender e não consegue traduzir isso para o juiz não compreende, o Ministério Público não compreende, o advogado não compreende, essa criança deixa de ser protegida. Então, essa compreensão interdisciplinar, ela precisa ser implementada o quanto antes. E é o que eu tenho tentado chamar a atenção para os colegas, porque eu sou fã da interdisciplinaridade. Eu acredito que a gente não tem como fazer um processo de guarda litigioso, de uma alienação parental, de uma violência doméstica, sem a contribuição e a participação do psicossocial, dos assistentes técnicos, das perícias, né, de outras expertises que são tão necessárias e tão importantes. Mas, a partir do momento que eles participam, né, esses terceiros, esses atores todos participam e a gente não consegue traduzir isso, a gente mais perde do que ganha. Então, é realmente um alerta que eu faço no sentido de tá bom, tudo bem, eu entendo que vocês não possam, ou tenham receio, ou precisem aguardar um pouco mais para trazer a questão da alienação parental como um fator psicológico, como uma questão psicológica, mas tem a lei ali, e ela descreve o que são os atos de alienação parental. E juridicamente está ali descrito. Então, os experts fazem isso com tantas outras áreas, utilizando-se de termos jurídicos para descrever, de acordo com o seu ofício, né, de acordo com tudo que tem de conhecimento ali da área de psicologia, por que, de repente, a gente não pode aproveitar isso e falar, olha, de acordo com... É um termo jurídico, e no termo jurídico ela preenche esses requisitos aqui. Está acontecendo isso nesse caso. Então, juridicamente, pode-se considerar. Ou ainda que não fale de alienação parental, mas traga esses outros termos e verifica a presença desses outros elementos aí de comportamento que precisa de uma intervenção, que deixe isso mais claro, que demonstre que ali há um prejuízo para a criança e para o adolescente. Então, vejo com muitos bons olhos a questão dessa introdução do perito, mas com esse olhar de que a gente precisa somar esforços, de que esse olhar, quando fala que precisa ter experiência no tema, isso me preocupa, porque é como se a gente estivesse restringindo esse profissional a alguém que tivesse alguma vinculação com a alienação parental. E a gente não tem essa cadeira na faculdade, a gente não tem pós-graduação nesse assunto. Então, assim, quem que seriam esses experts? Quem seriam essas pessoas que seriam capazes de atuar como perito nesses processos?
Então, esse cuidado na aplicação da lei, mais uma vez, a gente precisa ter de capacitar os advogados, de capacitar os psicólogos, as assistentes sociais, de capacitar as pessoas que atuam nesse processo, os juízes, promotores, principalmente. Então, assim, eu vejo com bons olhos, diminui o gargalo, e a gente tem ali profissionais cada vez mais preparados para atuar nesse tipo de demanda, que é uma crescente na nossa sociedade, né? A gente tem ali esse setor cada vez mais necessário. Aí tem outra questão aqui, que é o acompanhamento psicológico ou biopsicossocial deve ser submetido a avaliações periódicas, né? Com a emissão de laudos e tudo mais. E aí a Ana Carolina tem coberta de razão. Aqui houve uma tecnia, né? Assim, a gente não está falando de laudo, o laudo foi um termo equivocado, deveria ser relatório, porque esse acompanhamento não é um acompanhamento, não é a perícia. Quando fala dessa medida, é o acompanhamento psicológico mesmo, de ter um acompanhamento mensal, semanal, tanto para os pais, para os alienadores ou para o alienado, porque a gente sabe que é um ciclo que não existe o bom e o mal, né? É um ciclo que se retroalimenta, que todo mundo precisa ser trabalhado para que esse ciclo seja rompido, como o ciclo da violência, né? Quando a gente fala de violência doméstica, o ciclo da alienação parental, a gente precisa fortalecer todos também. Então, não é só a criança e adolescente, e também não são só os adultos. Cabe o acompanhamento psicológico para todos, e apesar de ter utilizado o termo inadequado aqui, né, de acordo com as resoluções da psicologia, lá do Conselho Federal de Psicologia, se a gente lê isso aqui com relatório em vez de laudo, faz muito mais sentido, né? Porque aí são os relatórios que está acompanhando, tem vindo, tem tido melhora, não tem participado, não tem, enfim, informações que serão muito relevantes para o juiz, para entender como é que está funcionando aquela dinâmica, quem aderiu, quem não aderiu, como é que a criança tem respondido. Então, tem aqui algo bacana, mas que também a gente tem que ficar atento, por quê? Porque o CNJ trabalha com método, os juízes trabalham com método. Eles querem acabar o processo, eles não querem o processo parado. Para mim, é outro ponto que a gente precisa rever em termos de sociedade, né? Em termos de judiciário. O processo de família, ele não deveria trabalhar com meta, né? Porque muitas vezes o que a gente precisa é suspender a tramitação do processo e observar. É dar tempo para as coisas acontecerem, geralmente com acompanhamento psicológico, tendo ali a porta do juiz aberta para poder fazer alguma intervenção, advertir uma parte, mas precisa dar tempo das coisas se acomodarem. Se tem uma sentença, se a gente precisa finalizar esse processo de uma forma muito abrupta, a chance da gente ter uma decisão que não atenda essa família, que não coloque fim à disputa, é muito grande. E essa família vai voltar para o judiciário. E vai voltar ainda mais conflituosa. Vai voltar com ainda mais dificuldade. Então, tem um acompanhamento psicológico aqui, seria um bom alerta para, se a gente está falando de acompanhamento psicológico, a gente está falando de tempo. A gente precisa dar um tempo para essa família. Né? A gente precisa que essa família fique ali sendo acompanhada para a gente ver como é que ela progride para a aplicação também das outras medidas de proteção, ou não, ou aplica-se junto das medidas. Então, vejo com bons olhos, mas com todas essas observações em termos críticos. A questão do depoimento especial realmente preocupante, porque é outra lei que é linda, que é maravilhosa, mas que na prática a gente sabe que tem sido muito difícil a aplicação, né? Que a gente tem encontrado uma dificuldade muito grande. E qual que, para mim, é o pior? É se a gente começar a ter um olhar restritivo de que o depoimento especial é o que é o suficiente para instruir um processo, o que significa dizer que a gente vai colocar martelos na mão de crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes vão definir o processo. O que ela falar vai ser definitivo, porque a gente sabe o quanto o depoimento especial tem um peso no processo. Então, essa visão dessa família 360 graus, dessa visão sistêmica da família como um todo, pode ser prejudicado, porque o depoimento especial, se vai ser feito só na escuta da criança, só para aquele depoimento especial, sem contextualizar a dinâmica dessa família, eu tenho um prejuízo muito grande. Eu até vou ler para vocês aqui, eu vou pedir licença para ler, porque teve um relatório do psicossocial forense da Vara Criminal, desse mesmo caso que eu falei para vocês agora há pouco, e a psicóloga foi, assim, de uma sensibilidade significativa. E ela traz para a gente, importante frisar
que a criança busca pelo afeto de ambos os genitores e que também está exposta aos sentimentos de cada um deles. E que, em algum sentido, busca a aprovação. Importante frisar também que, a depender de como a informação é tratada diante da criança, o modo e a posição de cada genitor sobre a descrição do evento, a informação que circula no ambiente da criança a torna exposta à mesma e tem grande influência no âmbito psicológico da criança. Nesse sentido, considera-se que o contexto familiar de disputa, ora em tela, não se torna favorável ao depoimento da criança, pois representa sobrecarga de influência a ela, que ela vai ter que lidar. Caso seja realizado o depoimento da criança, não se pode ignorar o contexto familiar ao qual ela está inserido e sob influência, o que de algum modo já dificulta o acesso às experiências iniciais da criança que possam ter gerado a denúncia, pois essas já foram significadas e traduzidas à própria criança por figuras adultas em sua companhia. Então, aqui nós temos uma situação que a própria psicóloga faz um alerta, olha, depoimento especial aqui, essa criança ela já está influenciada, essa criança já tem memórias ali de que foram transferidas para o adulto. Não tem como a gente considerar o depoimento especial dessa criança e não considerar o contexto que ela está inserida. Esse foi o psicossocial da Vara de Violência Doméstica. E aí foi feito o depoimento especial, né? O juiz fez questão do depoimento especial, e o depoimento especial da criança, assim, para mim é sempre de chorar. Assim, eu sempre acho muito difícil o depoimento especial, e é uma menina muito inteligente, com 6 anos de idade, fluente em mais de uma língua, assim, uma menina de uma inteligência, assim, ela tem um vocabulário muito bom, e ela falava muito de partes íntimas, né? A gente fala para as crianças que não podem pegar nas partes íntimas e tal. E ela falou, não, porque meu pai pegou no meu peito, durante uma visita assistida. Meu pai pegou no meu peito. Aí, tá, ficou ali com a psicóloga com muita sensibilidade, né? Fazia uma questão ou outra ali para ela. E aí ela falou assim, não, porque ele me jogou para cima enquanto a gente estava brincando e a mão dele encostou no meu peito, que é uma parte íntima. Então, olha só, de fato, ele pegou na parte íntima dela. E se não tivesse uma tradução de qual foi o contexto disso, se ela não tivesse contextualizado isso, olha o prejuízo que a gente tem para esse pai, para essa família, para essa criança, principalmente para essa criança. Então, assim, e são questões que a gente precisa trabalhar, a gente precisa contextualizar, a gente precisa entender o que está acontecendo, qual é o cenário. E com isso, realmente, a gente precisa ampliar a escuta. Nesse caso, essa psicóloga que indicou que não fosse feito depoimento especial, ela ouviu a coordenadora da escola, ela ouviu a psicóloga, ela ouviu pessoas que acolheram ela no Centro 18 de Maio, que é a casa de acolhimento das mulheres e crianças em situações de violência doméstica, ela ouviu pai, mãe, ela ouviu uma funcionária da casa. Então, ela realmente ampliou o olhar. Ela não ficou restrita na criança. Só quem ela não escutou foi a criança. Ela não escutou a criança. Ela não precisava escutar a criança para ela entender que tinha uma situação ali que ela precisaria, até porque foi no meio da pandemia isso, tá, gente? Então, aí ela falou, estou aqui à disposição para poder ouvir essa criança, caso o juiz entenda dessa forma, mas eu estou entendendo que nem precisa, né? Porque a fala dela já está comprometida. A gente tem que analisar outros aspectos, outras questões. Então, claro, agora vai ter a perícia da vara de família, né? Porque é assim que funciona. Infelizmente, a gente tem um judiciário, que ele é um judiciário que fala em não revitimizar, de poder utilizar as provas de outros processos, e quando a gente vai para a prática, a gente encontra várias barreiras. Então, vai ter a perícia particular, já teve, na verdade, a gente está esperando agora o resultado dessa perícia, e tudo indica que a gente está diante de um caso de alienação parental gravíssimo. Inclusive, que o pai está sem conviver com a filha há mais de 1 ano, porque ela se mudou de cidade, né? Assim, preenchendo aí todos os requisitos configuradores da alienação parental. Nem convivência com vídeo, tá? Que a mãe não libera. Então, a gente, assim, se o medo é de abuso, o vídeo fica meio complicado, né? Mas, enfim. Por isso que eu até acho importante, né? Se tivesse ali a aplicação desse artigo, olha, a convivência tem que existir, nem que seja no fórum, para ele atenderia muito mais do que ficar sem a convivência, como ele está agora. Então, aí entra já na outra mudança também, que foi no Estatuto da Criança e Adolescente, que se for tiver uma concessão liminar ali, que seja precedida sempre
pela escuta da criança e a partir da lei do depoimento especial, novamente, que o Ministério Público tem que ser informado sempre que houver uma situação de violação, foi outra alteração também. Mais uma vez chamando atenção sobre a necessidade de termos uma tramitação célere. A lei traz que os processos que estão ali no psicossocial há mais de 6 meses, eles têm 3 meses para concluir, uma letra morta, né, que a gente sabe que isso na prática vai ser muito difícil, ou a gente vai ter relatórios muito ruins, né, a gente vai ter psicossociais que não atendem realmente os interesses da criança, ou a gente vai ter o descumprimento. Acredito eu que a gente vai ter que caminhar para o descumprimento disso, mas é importante trazer esse reforço aqui, porque mostra para a gente, olha, tem uma prioridade que precisa ser vista aqui. Quando a gente fala de alienação parental, não é brincadeira. A gente precisa dar preferência e prioridade nesses processos. Então, para mim, o ganho desse artigo aqui é esse, né, de trazer essa importância da celeridade processual, porque a gente sabe que realmente é um tempo perdido, né? Cada dia de um processo que trata de criança e adolescente que tramita no fórum é um dia perdido na vida dessa criança e dos pais dela, porque a gente sabe que, eu sempre falo para meus clientes, não para a sua vida por causa de processo, não, assim, o tempo do processo é diferente do tempo da vida, mas eles demoram a entender isso, infelizmente demoram, e as coisas vão acontecendo ali, e o que é pior, as pessoas vivem para produzir prova, e essa criança fica ali naquele metia o tempo inteiro, naquela confusão o tempo inteiro, querendo produzir prova, e aí é do ser humano, né? É difícil a gente trabalhar isso de uma forma diferente. Com relação à revogação do inciso 7º aí, que seria a questão da suspensão da autoridade parental, a Ana Carolina falou que né, foi revogado, de fato foi revogado, a gente não vejo como prejuízo isso para a lei, muito pelo contrário, porque a gente tem o Estatuto da Criança e Adolescente ali, a gente tem as previsões do artigo 24, do artigo 155 do Estatuto da Criança e Adolescente, que a gente vai poder continuar utilizando, sempre que houver uma situação de risco, de negligência com relação a essa criança e adolescente, pode-se chegar nessa situação. Né, pode chegar a suspender a autoridade parental, assim como pode ter perda, inclusive, do poder familiar. Né? Então, tem situações gravíssimas que se chega a isso, mas é a exceção da exceção, e não é para isso que a lei de alienação parental serve, muito pelo contrário, a intenção da lei de alienação parental é resguardar a convivência familiar. Então, quando a gente vai utilizar essa questão da suspensão da autoridade parental, a gente realmente vai precisar dos recursos e das previsões do Estatuto da Criança e do Adolescente para reforçar esse tipo de pedido, esse tipo de decisão pelo juízo. São essas alterações da lei de alienação parental, gente, como vocês viram, não são tantas alterações assim, mas trazem questões práticas muito interessantes para a gente poder trabalhar e para a gente poder refletir sobre elas. É sempre um prazer falar com vocês, é sempre um prazer me colocar à disposição. E eu espero que a gente possa continuar construindo essas mudanças de uma forma a proteger a criança e adolescente. Parabéns, minha amiga Renata, mais uma excelente fala, né? Um privilégio ouvir mais uma vez, sempre aprendendo, e ponderações necessárias, né? Reflexões necessárias, e você falando aí, estava somando a tudo que a Ana Carolina já falou, e volto a dizer da nossa responsabilidade, né, como agentes, como operadores do direito aí, né? Que essa lei, você falou uma frase muito boa, assim, que eu tenho pegado isso, assim, que nós possamos interpretar tudo isso que veio de uma forma a atender o melhor interesse da criança, que a gente tanto fala, e da proteção. Que a gente não só critique, mas que a gente pegue isso e faça valer. Vamos fazer valer, então, está lá na lei, como ela vai ser interpretada? E a responsabilidade de nós, advogados, é grande, né? Porque nós vamos brigar para que ela venha com uma interpretação que atenda o melhor interesse das crianças. Então, eu acho que é por aí, né? Então, importantes reflexões mesmo que você trouxe para nós. Parabéns, viu? Eu acompanhei o chat aqui, não vi nenhuma pergunta, não sei se daí a gente abre, Bruna, pode fazer pelo microfone. Alguém quer fazer uma pergunta, uma colocação? Eu posso fazer algumas? A gente vai permitir. Obrigada pela concessão, obrigada, Elis. Gente, Ana Carolina e Renata são pessoas próximas, são amigas, são profissionais assim com quem eu lido, e não esperaria nada menos das aulas que foram dadas hoje, ministradas, não foram palestras, né? Então, eu queria trazer, Renata, eu lembrei exatamente da mesma passagem, até porque estávamos juntas no evento em Curitiba,
quando a desembargadora, muito empolgada, né, falou sobre a criação da sala lá no Tribunal de Justiça do Paraná. A Sabrina também estava conosco, que é de Curitiba. E aí a nossa pergunta, assim, uma olhando para a outra, nossa, é realmente muito bom, né, ter essa sala, mas a próxima pergunta as psicólogas serão as mesmas que já estão assoberbadas e que não estão dando conta? Vai abrir vagas para contratação e, né, de concurso, enfim, de novas psicólogas para poder atender essa demanda? Ou aquelas que já não estavam dando conta ainda vão ter mais uma missão para não conseguir dar conta? Porque aqui no Rio a gente tem, de fato, isso já vinha sendo aplicado, independente da previsão da Lei 2.318, né, de nomeação de psicólogos particulares, peritos do juízo. O problema nós temos um impasse muito grande, que é uma classe média empobrecida, e que muitas vezes não tem condições de arcar com esse custo. Então, na verdade, aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, a equipe técnica só está atendendo aqueles que são beneficiários de justiça gratuita. Aí nós já temos um problema, né? Porque se a equipe técnica do tribunal não está dando conta da demanda, das perícias para as quais são nomeados e só atende a gratuidade de justiça, e se as pessoas não estão tendo condições de pagar a perícia particular, como faremos? A gente tem pouca gente. Então, eu acho que a gente tem que ficar assim, cobrando e instigando e apresentando isso em congressos, em palestras, para que os magistrados, para que as presidências dos tribunais de justiça tenham essa consciência de que a gente precisa instrumentalizar de fato para que a lei possa ser aplicada da forma como foi pensada e aplicada da melhor forma, no sentido de ter essa proteção aí e garantir essa... Ainda teve essa outra discussão, né, Renata? Da visitação, mas foi mantida a palavra visitação e não convivência. E aí eu fiz a minha abordagem em relação a isso, que eu acho que, em sendo assistida, é tão diminuta, que eu acho que visitação dentro dessa redação estaria correta, para a gente não confundir com uma convivência. Eu sei que a Renata vai se manifestar sobre isso, mas para a gente não confundir com convivência, que seria algo mais equânime, mais equilibrado. Esse é um ponto que eu queria trazer para as duas, assim, fazerem as observações de vocês. E um outro ponto assim que me deixa um pouco angustiada é o artigo 8º-A. O meu receio de ser uma ferramenta não positiva, mas sim um instrumento a ser utilizado de uma má forma. A gente sabe que a Lei 2.318 ela vai fazer 12 anos agora, né, esse mês, e a gente foi da negação, né, da alienação parental não existe, a banalização, tudo é alienação parental, e a gente está tentando chegar num equilíbrio disso, né? E a gente precisa de tempo para isso. E no meio desse caminho a gente teve uma reforma que eu ainda assim, ainda que eu faça essas ponderações, eu também concordo com vocês que é uma ponderação positiva, que é uma modificação positiva. Mas esse artigo 8º-A, o meu receio é o seguinte, é de que fatos sejam criados justamente para empurrar para o depoimento especial. E, como a Renata mesmo disse, colocar essa decisão na mão da criança quando é feito esse tipo de depoimento. E eu acho que a redação meio que falou mais do mesmo, né? Se é necessário depoimento especial, é óbvio que vai vigorar o que está previsto na 13.431, que é a lei de depoimento especial. Então, para que, como a mesma Ana disse, para que trazer essa questão para a Lei 2.318? Eu acho que de todas as alterações é aquela que me dá esse receio, esse medo do mau uso, porque infelizmente a gente sabe disso,
A gente sabe dos extremistas e a gente sabe, sim, de profissionais que não são éticos e acabam utilizando mal. E meu receio é pela criança, né? Pela revitimização, por colocar nas costas dela uma responsabilidade nesse sentido e pela valoração realmente desse tipo de prova. Então, abro aí para vocês fazerem as considerações de vocês. Em relação... Pode primeiro? Quer? Pode. Em consideração à visita, né, no termo ali, a visita assistida no fórum e convivência. Como eu disse, assim, me gerou uma dúvida completa. Eu acho que o todo aí, né? Tá bom, mas isso é o quê? É no caso de já ter havido, por exemplo, perícia, e no caso de ter tido indícios de ou não, é no caso de ter elementos de convicções suficientes no próprio processo e o juiz determinar uma convivência assistida, essa convivência deva se dar no fórum, né? Ou não, pode ser no fórum em casos de realmente estar se pensando numa denúncia real. No caso da gente ainda estar na dúvida e ir para a fase de perícia, aí a gente dá aí a convivência externa, porque aí a gente estaria aqui discutindo sobre o visita ou não, né? Sobre esse termo ali, porque essa criança ela vai estar indo visitar o fórum, ela não vai estar indo conviver realmente com algum parente lá dentro, entende? O que poderia se dar? Porque quando eu penso na alienação parental, a lei traz no artigo 1º que ela fala sobre, né, versa sobre a alienação parental, e depois ela vem dizendo, inciso, o que seria a alienação parental nessa campanha de desqualificação, essa interferência na formação psicológica, prejudicar esse vínculo parental, essa convivência, essa responsabilidade parental também, e tudo isso. Eu penso nisso tudo dentro de um exercício dessa parentalidade com a convivência, entendeu? E aí, dentro de um ambiente controlado como um fórum, com uma presença ali, de uma equipe técnica, como esse parente vai poder estar exercendo esse papel que é fundamental e familiar na vida dessa criança? O que ele vai estar, né, exercendo dentro dos direitos e deveres que competem a ele num sistema de assistência, proteção ao melhor interesse dessa criança? E aí, assim, eu vejo muito difícil essa questão da convivência em si dessa forma, né? Já havia algumas medidas assistidas na prática de abuso real que não dava certo, e aí, por exemplo, no próprio laudo, eu coloquei ali, né, quem vai decidir qual vão ser as existências da justiça, as instituições, a legislação que vai ser usada não sou eu, é o juiz. Mas eu trouxe ali elementos, por exemplo, que esse pai não cumpria a convivência assistida. E era uma convivência assistida. A criança tinha pernoite na casa dele, né? Tinha uma pessoa nomeada da confiança da mãe, mas ele arranjava jeito de burlar de todas as formas. Era entrar no metrô, entrava antes com essa criança, por exemplo, e deixava a pessoa do lado de fora. Era dentro de casa, ele não concebia o que era uma visita, por exemplo, uma convivência, por exemplo, assistida. Ele não conseguia entender. Ele achava que dentro de um cômodo, por exemplo, ele poderia ficar trancado com essa criança. E era um caso assim, que a criança trazia muitos sinais, muitos sintomas, muitas manifestações, foi feita uma avaliação toda da família, foi percebido que era uma, né, denúncia real, e aí sim, ali era uma convivência com uma medida restritiva em relação à proteção dessa criança. E não estava dando certo. Então, assim, pode ser garantido no fórum? Pode, né? Mas se vai ser o termo visita ou convivência, aí é que realmente são elas, porque eu acho que
dentro de todos os direitos, deveres, como eu falei, dentro dessa instituição família, esse pai, ou essa mãe, esse parente, dentro desse exemplo que eu dei, ele já perdeu há muito tempo essas condições, porque ele, sim, de verdade, colocou em risco a integridade física e psicológica da criança. Mas não no caso, por exemplo, da lei da alienação, que a violência e o abuso moral é feito pelo alienador. Então, aí tem que ser uma convivência e não dentro do fórum. Por isso, a minha estranheza, Então, né? Carol, assim, só para tornar mais claro, esse parágrafo está sob o guarda-chuva do artigo 4º. Isso quer dizer que a gente está falando na fase de indícios de alienação parental ainda. A gente está na fase bem inicial do processo. Então, provavelmente, não teve perícia, não teve uma maior instrução. É aquela para resguardar, no primeiro momento, aquela criança. Existe uma situação de risco. Pode ser uma alegação de alienação parental, pode ser uma alegação de abuso. Não importa. Existe uma situação de risco e existe uma alegação de alienação parental. Para garantir que haja a convivência, né, para que essa parte não fique ali sem o direito de estar com o seu filho e o filho de estar com seu pai, com sua mãe, a gente vai garantir que ocorra essa visita, né, essa convivência. Eu entendo que a visita, assim, eu realmente acho que eu entendo que a convivência, porque eu acho que as palavras, elas têm força. Então, só de você falar para uma criança, vamos ali visitar seu pai, é diferente de falar, vamos ali, né, filho, vem conviver comigo, a nossa convivência está marcada para hoje, né, não, sua visita é hoje. Então, a carga que isso traz, a força dessa palavra, ela já tira mais ainda, ela rouba mais ainda. Então, eu acredito, isso aí também já é letra morta, a gente está na lei. Isso aqui, porque eu entendo que poderia ter constado convivência, mas o legislador entendeu que era visita, e é visita, isso que a gente, né, infelizmente, a gente não vai alterar. Assim, nem compensaria fazer um movimento para alterar isso, mas é para trazer essa questão do significado, né, da gente sempre estar simbolizando. Gente, a gente não está falando mais de visita, né, pai e mãe não visitam filhos. Entendo que existe uma situação atípica, compreendo a fala da Bruna, do Fernando, também estou bem acompanhado, Conrado concorda comigo, acho que tem umas galerinhas que também concordam, tem as duas visões, sabe? De fato, para mim, se você falar que um pai ou uma mãe está recebendo a visita do seu filho, me soa muito estranho, sabe? Então, eu sempre vou optar por continuar utilizando convivência, mesmo que a lei traga a palavra visita. Então, é uma questão mais de, né, psicológica ali, enfim. Mas só para trazer essa dúvida, seria mais nessa fase inicial do processo. Eu citei o Fernando, ele já ligou a câmera. Já quer participar, né, Fernanda? Você vai responder as outras também? As outras provocações da Bruna? A segunda foi... Acabei me perdendo. A segunda foi pelo 8º-A, que foi incluído pela lei, em relação ao depoimento especial e a possibilidade do mau uso dele. Sim, esse eu acredito que realmente, assim, dentro da alienação parental já é um mau uso, porque para uma criança, né, que ela vem ali sofrendo fragmentos da sua memória, sendo implantada ideias que não são compatíveis com a realidade, que ela está muitas vezes, né, sendo induzida, que o relato não é espontâneo, e eu venho captar um depoimento, né, seja ele em instituição, né, judiciária, ou seja, por exemplo, numa delegacia, essa criança está ali como se estivesse constituindo uma prova. E aí ela é o elemento, sabe, probatório ali do processo, e também que esfera psicológica ela fica acerca disso. Pode vir a ser uma revitimização, pode, mas a Renata ela bem me atentou para essa questão, né, da visita assistida no fórum, está dentro de um artigo, que é numa frase preliminar, que ainda não teve a perícia e tudo, e que é melhor talvez ter isso que nada, para um pai que não está tendo nada, ter dentro do fórum é melhor que o nada, e aí a gente está lidando com uma mãe ou um avô, né, que não está tendo nada, e aí a gente está lidando com essa questão, né? Mas aí a gente, novamente, eu não sei se a gente estaria pensando na criança em si,
E é como se a gente também entrasse naquela esfera, eu acho que é igual aquela discussão da busca e apreensão. E aí, é melhor nada ou fazer uma busca e apreensão, chegar lá com polícia, com tudo, né, para o lado psicológico dessa criança? Eu acho que é muito delicado, é muito tênue, e a gente teria que avaliar cada caso a caso. Só que aí, se é uma fase antecedente à perícia, como é que a gente avalia cada caso? Né? Até para saber, visita e convivência, é melhor isso ou nada, é melhor esperar, é muito delicado. E aí, voltando para a questão do depoimento em si, eu acho que se dessa esfera, né, do artigo 8A tivesse, por exemplo, ao final dessa redação escrito, após perícia psicológica, se, né, o técnico avaliasse que é necessário complementar com depoimento especial, né, pode vir a ser encaminhado. Se tivesse alguma coisa assim dessa esfera, dessa redação, já que o outro artigo está lá no início, a questão da visita, e esse está lá no final, entendeu? A questão do depoimento, porque eu fiquei pensando nesse caso que a Renata trouxe, que elucida, né, muito bem assim, também essa questão de que foi nomeado depoimento, o juiz não abriu mão, mesmo a psicóloga antes, tendo dito, né, que não seria válido naquele caso. Mas aí, essa criança depois veio a dar mais elementos e dizer como se deu esse abuso. Será que não pode também ter sido o processo de perícia que depois ativou lados da memória dela e aí ela verbalizar o fato em si, por exemplo, nesse depoimento? Porque eu vejo muito isso acontecendo. Assim, às vezes, na perícia, a gente tem que cutucar. Enquanto na clínica o paciente tem que me dar autorização para eu fazer, com um vínculo terapêutico, para eu fazer intervenções mais duras, e a gente espera o tempo do paciente de receber cada intervenção, na perícia a gente não pode esperar o tempo de ninguém. Às vezes, muitas vezes, para a gente ver se aquela pessoa tem competência, saúde emocional, a gente tem que cutucar uma ferida, o laudo vai trazer coisas ali daquela família que muitas vezes elas não queriam que ninguém soubesse, né? E aí, enquanto a clínica tem o sigilo, a gente traz à tona para aquelas pessoas e a gente não sabe se eles estão sendo capazes de lidar no momento, se não estão sendo, mas o nosso foco ali é no melhor interesse da criança e atender a solicitação do juízo naquele processo em questão, né? E aí, assim, quando a gente começa a trabalhar com a criança algumas questões, muitas vezes a perícia foi pedida meses antes, às vezes até anos antes, e aí quando a gente vai fazer, como no caso até de visita assistida, principalmente quando eu pego assim, tem um monte de coisa que está latente, não está mais manifesto. O genitor, a genitora que chega ali para mim e fala, não, mas eu não vejo mais isso aparecendo. Isso foi quando a criança tinha tantos anos. É porque a perícia demorou 3 anos. E aí, conforme a gente começa a perícia, aí tem que cutucar, assim, para a gente ver o que é, o que não é, como foi essa memória lá de trás, como é hoje, como essa criança está se manifestando, mas, claro, com um cuidado todo especial com essa criança, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que produzir ali um conteúdo fidedigno à avaliação. Essa criança, às vezes, emerge esses conteúdos latentes, vem os fragmentos de memória, se formam com experiências vividas, e aí, numa fase posterior à perícia, num depoimento especial, pode ser que venha diferente, né? Mas não sei como é que seria isso do antes, do depois, também tem essa questão aí do jurídico, que a Renata bem trouxe. A sorte, Bruna, é que a gente tem um artigo 5º ainda também, né? Então, que trata da perícia. Então, por mais que tenha a fala da criança ali como depoimento especial, a gente tem essa possibilidade da perícia ali, que aí ela já não é obrigatória, né? Vai depender do caso, mas que a gente tem que batalhar por essa escuta dessa criança 360 graus, essa visão sistêmica da família. Como nesse caso, né? Teve depoimento especial que eu trouxe para vocês, eu trouxe alguns elementos, mas tiveram outros elementos que né, já levaram para um discurso mais próximo da mãe, claro. Mas a gente tem todas essas outras provas produzidas, né? Tem a coordenadora da escola que foi ouvida, tem a psicóloga, tem o relatório da psicóloga.
Então, assim, quando a gente tem a perícia também, mesmo que a gente tenha depoimento especial, a gente consegue balancear essa fala da criança e tentar fazer com que a gente não fique colocando esse martelo na mão da criança, que é a grande preocupação, né? Porque a gente sai de um lugar que a criança não fala, não tem voz nenhuma no judiciário, para um lugar que a criança decide, né? Assim, a gente está caminhando para isso, né? E o nosso sistema tem feito dessa forma, infelizmente. Então, a gente também tem que ir lá trazendo... O que tem um artigo muito interessante sobre isso é o Paulo Lepori, no livro do IBDFAN. Deixa eu ver se eu consigo copiar aqui. Não, não está aqui, não. Ele fala justamente dessa questão da capacidade progressiva, de verificar qual é o grau de maturidade da criança, para que a gente escute a criança, dê valor sempre à fala da criança, mas de forma contextualizada. Então, essa é a importância que a gente tem que ter, e é a luta do advogado, né? Fazer com que valha também o artigo 5º. A Fernanda Cardoso já fez uma pergunta que me incou, eu vou responder, tá, Bruna? Porque ela está falando que gostaria de saber um pouquinho mais sobre essa alteração na lei sobre o juiz nomear perito. A perícia particular você pode pedir, né? Assim, se você, da mesma forma que você pede isso do psicossocial, você pode pedir que seja feita uma perícia particular. Aí o tribunal normalmente tem um cadastro de peritos, e aí o juiz nomeia um perito do juízo, né? De confiança do juízo. Então, não é a parte que nomeia o perito, quem nomeia é o juízo, e são profissionais que estão ali no quadro, que atendem os critérios do tribunal para poder se inscrever. O que a gente pode ter junto com a gente são os assistentes técnicos, né? A Elsa já saiu. A Elsa, por exemplo, atua como assistente técnica, que é justamente como ela vai formular quesitos para os peritos, pode ser feito também para o psicossocial forense, e depois, se tiver alguma situação ali que precisa ser rebatida ou reforçada tecnicamente pelo olhar da psicologia, o assistente técnico pode fazer. Então, seria isso, né? Pedir uma perícia particular com a nomeação do perito de confiança do juízo. Então, a lei trouxe essa alteração aqui no artigo 5º, no parágrafo 4º, ela trouxe essa previsão, mas a gente já fazia isso aqui, inclusive aqui em Brasília. Às vezes, o que eu tenho visto também mais comum, que não era tão visto assim, é as partes entrarem no acordo sobre o perito também e apresentar para o juiz. Isso também, se as partes estiverem de acordo com relação ao perito, aqui em Brasília, se tem pessoas que tanto os juízes já conhecem, então tem confiança, quanto as partes também têm confiança no trabalho, aí pode ser, né? Mas, assim, a princípio, a forma... E aí, acho que vai muito de estado para estado, né? Porque tem lugar que não tem nem cadastro de perito, né? Então, assim, aí é aquela minha outra fala, né? Quantos Brasis existem no nosso Brasil? Né? Então, a gente fala também de um olhar bem regional. Fernanda é daqui de Brasília, aí eu estou falando para ela bem como funciona aqui. Renata, na sua fala, você mesma disse, né? Nós, como advogados, a gente tem que batalhar, e a gente, em relação à alienação parental, a gente ainda tem que batalhar muito. Porque, ao passo que a gente tem a questão do depoimento especial sendo trazida no 8º A, que não tem nenhuma correlação com o caput do 8º, né? A gente tem também, por um outro lado, a questão de termos atos de alienação parental, que nós temos provas, e ainda assim a gente se vê condicionados à realização de perícia para que seja, de alguma forma, indicado esses atos, e aí sim o juiz reconheça ou não, frente à dificuldade. Isso daqui eu anotei, né? Porque é óbvio que isso vai se tornar alguma coisa, vai ser aproveitado. Frente à dificuldade dos psicólogos do que é difícil dar nome à coisa. Então, nós, advogados, a gente tem que trabalhar ainda de forma árdua e muita em relação a essa questão da alienação parental. É isso aí, o Luiz trouxe aqui para a gente, né? O ato jurídico processual, né? Que entra bem no processo, essa questão das partes escolherem o perito, né? Aí entra bem na parte do processo. Mais alguma pergunta? Alguém mais? Alguma colocação? Só mais um ponto, Liz, sobre a fala da Bruna, que ela perguntou sobre, né, nessa questão do tribunal, criar o espaço jurídico. Aí a gente tem um bom reflexo disso naquele diagnóstico da primeira infância, né? Os tribunais, eles praticamente não aderiram, todos eles foram questionados. Quantas unidades foram? 1.749 unidades foram questionadas, né, para poder ali gerar dados, para poder trazer alterações positivas na proteção da criança e do adolescente,
e o número de tribunais que responderam para o CNJ é assim, praticamente insignificante. Então, isso mostra falta de comprometimento do nosso sistema base, assim, com questões relacionadas à criança e adolescente. Então, eu sei que a gente faz assim, a gente é até meio Alice, às vezes, nas nossas ponderações, né, no que a gente deseja. Mas eu acho que tem que ser, né, porque senão, como é que a gente continua trabalhando com um tema tão árduo? Temos muito a caminhar aí. Mas é isso, esses eventos, esses encontros, né, reafirmando tudo isso. E eu saio daqui ainda mais preocupada com a minha responsabilidade, né, dentro de cada caso que chega até nós, né, gente, da interpretação da lei, da forma que realmente protege essas crianças, que a gente consiga tudo isso, porque realmente quando você falando da questão do depoimento, me vem muito à cabeça, às vezes a gente vai estar desprotegendo as crianças, ao invés de proteger, colocando na mão delas o martelo e essa responsabilidade tão grande, né. Enfim, quantas reflexões e quantas angústias temos pela frente, né? E vamos caminhar aí juntos, alguém colocou aí, somos fortes, juntos podemos alcançar bons resultados. Se ninguém mais tiver alguma pergunta, vou passar para a Bruna, então fazer o encerramento. Bom, muito obrigada pela participação de vocês, Ana Carolina, Renata. É sempre um prazer ouvi-las e aprender com vocês. Me apego aqui nessa fala da Renata e nessa constatação em relação à questão da primeira infância, do CNJ, dos tribunais, da falta de adesão e a invisibilidade, que é o tema central da nossa terceira conferência, né? A invisibilidade desses sujeitos de direito, dessa vulnerabilidade da criança, que a gente ainda precisa debater muito sobre isso. E dentro dessa invisibilidade dos avisos paroquiais, a nossa terceira palestra, nosso terceiro dia de conferência, vai contar com a participação da Maria Luísa Valente, que é uma assistente social, que é perita de juízo e assistente técnica também, e com a Beatriz Marinho, que é uma psicóloga, trabalhou durante muito tempo com o Ministério Público aqui do Rio de Janeiro, e também faz assistência, e o tema vai ser a invisibilidade das crianças em ações litigiosas. Eu agradeço a todos que permaneceram com a gente até aqui, as nossas palestrantes do dia, um beijo grande para vocês, até semana que vem. Tchau, gente, obrigada, que gostou de ver vocês. Um beijo.